Hoje vamos falar sobre como falar com câmera, com entonação, emoção. Tá. Oi, hoje vamos falar sobre como falar com a câmera com emoção e entonação. Deu para perceber que não ficou tão bom, né, gente? E é isso que acaba acontecendo quando você memoriza falas, em vez de aprender ou dar a sua emoção para uma frase que você quer passar quando você quer fazer um vídeo, ou transmitir o que você está sentindo, ou você está falando na rede social e acaba que ninguém quer te ouvir, por quê? Não tem emoção, não tem entonação, não tem nada. Vai ser a nossa primeira aula sobre como gravar para as redes sociais e a gente vai começar assim, com a audição do vídeo. Vamos lá? Então, o primeiro ponto da voz, a gente tem que pensar muito que ele é um divisor de águas. Por quê? A voz ela pode tanto transmitir credibilidade como inferioridade, dependendo como você fala, ela pode transmitir alegria ou tristeza. Então, acaba que se você não dá a entonação certa, pode ser que o que você está falando não condiz com o que você está sentindo. Exemplo, você falar que quer uma coisa, ai gente, eu tô super animada, em vez de você falar desse jeito, você fala assim, gente, eu tô super animada com isso, e muda totalmente o sentido. Então, a voz, ela pode ser o seu divisor de águas e também pode ser uma personalidade que você pode fazer exclusivamente sua. A pessoa te reconhecer por alguma fala, algum tom de voz que você faz. Tem gente que fala oiê, tem gente que fala oi, tem gente que fala olá, tudo bem? Então, assim, acaba que você pode começar um vídeo, ter um bordão, vamos dizer assim, e acaba que a pessoa associa automaticamente você. Uma coisa também que modifica muito, além do tom de voz, é a entonação que você fala. Então, eu posso vir aqui falar com vocês como se eu estivesse dando uma notícia, então isso exige que eu seja mais séria. Ou eu posso falar com vocês de, gente, vocês conseguem fazer isso, vocês vão conseguir fazer um vídeo incrível para o Instagram de vocês. E isso vai ser um motivacional. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. E é um sentimento que eu tô passando no momento. E isso é um tom confessional. É isso. Se você não seguir as minhas regras e como eu estou falando, vai acabar que você não vai conseguir gravar vídeos bons para o seu Instagram. E isso é um tom autoritário. Então, dependendo da forma que você fala, transmite certas emoções para quem está assistindo. E a pessoa pode ter tanto mais proximidade e elo com você, dependendo da sensação, da emoção, da própria personalidade que a pessoa tem, ou ela pode se afastar, ela pode sentir como se não é esse tom que eu gosto de assistir. Ela não vai assistir seus vídeos, o que você está passando, porque não é um tom que ela se atraia, que deixa confortável. Agora eu vou ler um trecho de um livro que eu tô lendo aqui, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E eu quero que vocês reparem na forma com que eu falo. Pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores, profissionais. Essa foi uma leitura curta. Agora eu vou repassar para vocês essa leitura. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica. Dirigentes, empregadores, profissionais, dependendo o ritmo que você lê, porque às vezes como você faz o vídeo, né? Você memoriza certo ponto do que você tem que falar, você vai lá e memoriza o que você tem que falar e você repete para a câmera. Então você fica assim, ó. As pessoas eram da mais alta camada econômica. Você só repete o que você leu. Você não coloca entonação no que você está falando. Você acaba que nem coloca um sentimento, como se você estivesse fazendo uma melodia, como se você estivesse cantando uma música, mas você na verdade está falando. Porque quando você está falando com alguém, você não fala desse jeito. Você tem aquela emoção de quando você está feliz, você está falando de um jeito, e quando você está triste, você está falando de outro jeito. Por que que com os seus vídeos, a sua câmera, você não faz a mesma coisa? Eu vou deixar aqui agora um exemplo dos vídeos quando eu comecei, né, a fazer os vídeos falando, a diferença de tonação de voz, porque quando a gente está no começo, a gente não tem muita prática do que está fazendo. E eu também tive essas dificuldades, e é por isso que eu tô aqui
para ensinar para vocês passarem por essa etapa de um jeito muito mais simples. Quando você começa a entender o que você está fazendo, fica mais simples de você fazer. Então vamos lá, esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Melasmas ou sardas? Você sabe a diferença entre os dois? Atualmente nos preocupamos muito mais com a pele. Por mais que a onda das sardas esteja em alta e super tendência no mundo das blogueiras e maquiagem, quem tem sarda de verdade sabe como deve ser o cuidado. Você viu que eu falo de um jeito muito mais travado, como se eu estivesse lendo mesmo, porque eu realmente estava. Quando eu ainda fazia, principalmente quando você faz o vídeo, né, o B-roll, que você primeiro faz o vídeo e depois você faz uma gravação por cima, acaba que você vai lendo a gravação, mas você esquece de colocar entonação, e isso não pode acontecer. Quando você está fazendo tanto a gravação quanto falando com a câmera, você tem que ter uma entonação de voz. E esse daqui é o próximo vídeo que eu vou te mostrar. Vai ser um vídeo que já é agora, atualmente, quando eu comecei a colocar essas técnicas em prática e como melhorou 100% o meu diálogo com os vídeos. Deixa eu te contar um segredo. Você merece fazer mais que 5 vendas por semana. Você sabe que realmente está faltando para sua marca ser mais vista na rede social? Muita gente tem um produto incrível, um serviço valioso, mas ninguém conhece. Ou se conhece, não vê o valor no que você realmente faz. Você já cansou de criar posts, você posta todo dia, coloca story e você não tem visualizações. Todo mundo tem dificuldade, gente. Tanto quando você está começando, quanto depois de um tempo, você ainda pode ter algumas dificuldades e isso é totalmente normal. O que você não pode é ficar parado e não tentar buscar conhecimentos para você evoluir nesse quesito. Mais uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração nos seus roteiros quando você está gravando um vídeo, né? Você sempre fazer seu roteiro antes de você gravar as suas imagens. Porque é muito importante quando você está lá montando, principalmente se for no sentido de B-roll, que você faz primeiro o vídeo e depois você fala por cima, você tem que estar falando o que você está mostrando. Então não adianta você estar falando de... vamos supor, e tava um sabor maravilhoso aquela torta que eu fiz. E na hora que você tá falando isso, você tá batendo o ovo. Não faz sentido nenhum. Você tem que fazer de acordo com o que você está falando. Então você sempre faz. Uma das dicas que eu sempre dou. Faz o roteiro do que você vai falar, tudo que você vai falar, principalmente coloca em camadas, né? Primeiro é uma frase curta, depois é uma frase mais longa, para ir encaixando uma na outra. E quando você for fazer a gravação de áudio desses roteiros, né, quando você já tiver gravado, você já vai conseguir falar de uma entonação que você considera que é aquela que você estava sentindo no momento. Se for um vídeo a raw, quando você está falando diretamente com a câmera, igual eu estou falando aqui com vocês, o que você memoriza, você vai primeiro por partes, né? Vamos gravar aos poucos. Então, vamos lá. Você começa o seu vídeo. Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma receita com vocês. Cortou, você já fez essa parte. É até mais fácil de você memorizar quando as frases são curtas, você consegue memorizar mais fácil. Beleza, então agora eu já fiz a primeira parte do meu vídeo, eu vou fazer a segunda. Aqui eu vou colocar os ovos, o açúcar, e enquanto eu estou falando, tá colocando lá, né? Eu vou estar narrando e vou estar mexendo ali, colocando os ovos, o açúcar, enquanto eu estou falando. Pode tanto fazer assim, estou colocando os ovos e o açúcar, né? Tô lendo aqui, ó, acompanhando, estou colocando os ovos e o açúcar. Em vez de você estar assistindo ou imaginando o que você está fazendo, né? Então agora eu vou colocar os ovos e o açúcar de uma maneira animada, porque você já está indo colocar os ovos e o açúcar. Então é uma entonação muito necessária. Você fazer primeiro o roteiro, e enquanto você está lendo ou falando com a câmera, você já faz a emoção que você está sentindo. Ou eu estou dando um exemplo de ovos, de uma receita, mas em qualquer sentido que você estiver fazendo. Vamos supor que você é uma advogada e você está falando de algum caso sério dos seus clientes. Então você tem que ter uma postura mais séria de você falar aquela frase de uma maneira mais séria. Ou se você é um advogado e você quer falar de maneira mais amigável, né? Como se você estivesse dando uma dica para as pessoas, você tem que ter uma abertura mais descontraída. Não tão sério posturado, mas mais descontraída que atraia quem você está falando. Outra coisa que combina e é conjunto com isso que eu já falei agora, é quando você tem que fazer as pausas. Geralmente, quando você faz um texto, tem vírgula, tem ponto final. Então, você tem que respeitar os pontos e as vírgulas quando você está falando. Hoje, vou fazer um bolo que vai ovos e farinha. Ovos, vírgula, farinha. Ou, oi, hoje vamos fazer um bolo que vai ovos e farinha. Pronto, ponto final. Na próxima frase. Vamos começar mexendo, então você sempre tem que dar essa pausa
entre os pontos e as vírgulas que você tem ali no seu roteiro. E se seu roteiro é transcorrido, que não tem vírgula, não tem ponto, você tá fazendo um roteiro errado, o seu roteiro não vai funcionar, as pessoas não vão te assistir, porque você vai estar falando assim, ó, do jeito que eu tô falando agora, sem nenhum ponto, nenhuma vírgula, você tá falando tudo um atrás do outro, ninguém vai entender nada que você tá falando. Sobre trilhas sonoras, então você tá fazendo um vídeo falando uma coisa super empolgada. Aqui eu estou ensinando vocês a fazer um vídeo incrível para os seus seguidores e eu coloco uma música de suspense no fundo. Então eu vou estar aqui falando com vocês e essa música de suspense vai estar atrás e daí você vai ficar sem entender o que eu tô falando, não combina nada. E isso funciona com as músicas também, porque às vezes você quer colocar aquelas músicas trendes e você tá falando uma coisa super séria e você vai lá e me coloca um funk, um forrozinho. Não combina, então você sempre tem que ter sentido o que você está falando com a sua música. Sei que isso é uma coisa óbvia de se falar e as pessoas falam, ai, por que você tá falando isso? Mas acontece muito, eu já vi muito isso, da pessoa tá fazendo um vídeo super espontâneo e coloca uma música séria. Ou um vídeo, aqueles ASMR lá, que você, tudo do céu, tudo quietinho, você coloca uma música mais tranquila. E a pessoa vai lá e me coloca uma música super agitada. Então não tem como, você tem que combinar o que você está falando ali, né, qual a vertente do seu vídeo, uma música em áudio em alta, mas você tem que sempre combinar com o que você está falando para não ficar fugindo daquele geral, da sua ideia geral do vídeo. E isso já alavanca pra gente colocar efeitos sonoros. E os efeitos sonoros, eles fazem muito sentido quando você usa eles, porque não fica aquele vídeo cru. Por mais que aqui no YouTube meus vídeos são super crus, eu não coloco muito efeito sonoro, nada que distraia vocês, porque eu acredito que esse vídeo aqui ele é mais didático. Mesmo os vídeos no Instagram não estão aqui, então eu não coloco tantos efeitos sonoros, aqui é uma coisa ou outra. Áudio, também não gosto de colocar música nesses vídeos aqui, porque eu acho que acaba distraindo do que eu estou falando. Mas nos meus vídeos do Instagram tem muito áudio, tem muito efeito sonoro, aqueles efeitos que deixam os vídeos super mais didáticos, você fica mais assim... parece que agrada o ouvido, né? Agrada você estar ali escutando a pessoa falar e ter um trim, ou você tá mexendo no teclado ali, colocar um tuc do teclado. Então você vai colocando ali os efeitos sonoros combinando. E você daí tem que fazer uma harmonia entre a sua fala, a música de fundo que você pode ter posto ou não, né? Porque geralmente a gente coloca trends de música, e os efeitos sonoros, para não ficar tão poluído. Você não pode colocar tudo de uma vez, porque além de ficar brega, vai ficar ruim. Você tem que colocar um vídeo que harmonize. Se o seu vídeo é mais agitado, tem uma música mais batida, assim, não tem como você colocar vários efeitos sonoros. Mas se é um vídeo mais tranquilo, que você tá ali falando diretamente com a pessoa, ou é um vídeo que você tá ali digitando, fazendo alguma coisa, é bem legal você colocar alguns efeitos sonoros que combinem com o que você tá fazendo. E essa é a última dica desse vídeo aqui que eu vou fazer para vocês, que é a consciência de fala. Depois que a gente já passou por tudo, né, por você começar criando um roteiro legal, que tenha camadas, que você consiga ler e que faça sentido o que você está lendo com o que você está sentindo, uma música que faça sentido com o que você está falando, uns efeitos sonoros que combinem com o que está acontecendo na cena que você está mostrando, e agora o seu posicionamento de fala. Então, assim, como a gente já falou do tom de voz ali, animado, tenso, agora você vai fazer um exercício de como você pode treinar a sua fala. Você tem que estar ciente de quanto mais você fizer, mais você vai ficar bom naquilo. Então, nos primeiros vídeos pode ser que não seja tão bom. Mas a minha dica para vocês é: sempre tente treinar, né? Faça um roteiro e antes de você gravar ele, leia você com você, ou faça uma gravação só de teste, né? Eu gosto de fazer gravações de teste, né? Principalmente de ângulo. Eu gosto de fazer aquele vídeo que eu estou lendo aqui, treinando o que eu vou falar no vídeo, mas não é o vídeo ainda. Porque daí eu consigo memorizar o que eu tô falando. Quando você tá falando com alguém, com algum amigo seu, você não tá pensando, assim, você não lê um texto na sua cabeça, a não ser que seja um assunto muito específico. Geralmente você tá falando uma coisa descontraída, né? Você tá vivendo, falando das vivências e você tá espontâneo ali. E o seu vídeo, ele tem que ter essa espontaneidade, que às vezes não é espontânea, mas você tem que dar uma forçada para ela ser, como se fosse uma própria atuação mesmo. Você tá ali falando, passando uma informação séria, então você tem que se portar de uma maneira séria. Então, gente, essa semana, não sei se vocês viram, mas teve um caso muito interessante que eu vou aqui falar para vocês. Tá,
Aí tá passando as imagens do caso e você tá falando por cima. Eu vi na televisão que teve um caso de uma pessoa que desapareceu no meio do mar. Agora, vamos ver se eu falasse dessa maneira aqui. Gente, então, a pessoa desapareceu no meio do mar, vocês acreditam? Não fica num sentido muito mais... não combina com o que você tá falando. Então, tudo que você for fazer de questão de áudio, né, de didática, do tom de voz que você está falando, sempre lembre que tenha que fazer sentido com aquilo que você está fazendo, então treine antes, leia antes, não tenha vergonha de gravar várias vezes, porque no começo você vai realmente gravar várias vezes, não tem por onde fugir. E outra coisa, não se prenda tanto a detalhes. Exemplo, os meus primeiros vídeos aqui do YouTube, eu tô bem travada, eu tô com bastante medo de falar, porque não era meu costume fazer vídeos tão longos que nem eu tô fazendo aqui. Então, no começo, quando eu ia gravar, ainda acontece de eu errar algumas palavras, eu falar algumas palavras erradas. E o que eu faço? Eu refalo, eu falo de novo e corto aquela parte lá. Não é segredo para ninguém, você pode cortar, você tem ali a edição para te ajudar nesse quesito de quando você erra, mas não se prenda a estar na perfeição. Às vezes saiu uma palavra ali errada, deixa a palavra errada, gente. Não tem problema nenhum, ninguém vai te massacrar porque você falou uma palavra errada na internet. Se você gostou desse vídeo e você tirou algum proveito disso, deixa aqui nos comentários o que você já fez nos seus vídeos que você acaba que agora você percebe que é super nada a ver. E na próxima aula a gente vai falar sobre o visual do vídeo. Então, esse foi o áudio do vídeo, né? Como você fala, o seu tom de voz. E a próxima aula vai ser sobre o visual do vídeo e como que eu posso te ajudar em algumas dicas de como você gravar com a câmera e ficar com um visual bonito, né? Além de um áudio lindo que você vai treinar aqui com as dicas que eu te dei hoje, fazer uma visão linda, né? Vai saber de algumas coisas de angulação. Então é isso. Curta esse vídeo aqui se te ajudou para chegar a mais pessoas, para ajudarem mais elas. E se você é um Creator Founder em ascensão, não esquece de me seguir no Instagram, que lá eu vou sempre dar dicas e ideias de como começar a criar para o Instagram e começar a faturar e vender muito mais. Se inscreve aqui no canal, segue nas redes sociais se você tiver interesse e deixa nos comentários qual é o próximo passo que você quer saber e como eu posso te ajudar nessa sua carreira de Creator Founder. Quem sabe faz ao vivo. Como eu vou fazer uma regravação desse vídeo aqui que eu tenho no meu Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Certo dia eu acordei pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? E antes que mais uma segunda-feira comece e você me veja caindo, vou te contar minha história. Percebendo uma coisa, que eu vivo cheia de ideias, aquelas que brilham antes mesmo de acontecer. Roteiro, lançamento, na minha cabeça tudo já aconteceu, mas na hora de fazer, eu travo. Enrolo no perfeccionismo, na comparação, na dúvida. Mas sabe o que eu reparei? Criar exige mais do que um plano, exige coragem e por muito tempo eu achei que era falta de foco, mas não é. Eu quero colocar ele no meu portfólio em inglês, então eu vou fazer a regravação dele em inglês. E eu tô aqui com o meu microfone. Uma dica para quem não tem microfone ainda, quando eu fazia gravação sem o microfone, eu me enfiava debaixo dos edredões e usava a câmera do celular mesmo, né? Antes da gente ter o microfone. Agora, como a gente tem o microfone, eu vou fazer aqui direto, né, com o microfone. O áudio que tá saindo da câmera de vocês é o da câmera. E o do celular vai ser o que eu vou gravar aqui. Ele não tá pra gravar ainda, ó, ele tá no CapCut, não sei se dá pra ver. Eu vou colocar no áudio aqui e gravar. E eu vou ler com vocês aqui na entonação, tá? Como vocês já viram o vídeo em português, eu vou tentar fazer na mesma gravação, na mesma entonação que eu fiz o outro. Tem algumas palavras que eu mudei, né? Algumas frases que eu falei nesse vídeo aqui em português que em inglês não vai ter. Mas ele vai ter é o mesmo vídeo. Eu vou alterar algumas frases e algumas imagens também. Então, vamos lá. Então, aqui, gravar, vamos lá. One morning, I woke up with the head full of ideas. Beautiful ones, perfect lines, entire scenes already playing in my mind. Was if they'd been there all along, just waiting for me to bring them to life. But when it was coming
time to do it, I froze again. And then came that familiar feeling. Guilty. Vocês viram que eu tô... né, vai gravar aqui, eu vou pausar aqui só pra falar com vocês um pouco. Eu não consigo fazer um vídeo, ter uma emoção, se eu não colocar emoção no que eu tô falando. Então, eu tô tentando transmitir através, né, do que eu tô lendo aqui, as frases de maneira que fique legal, que fique emotiva, né, que combine com o que tá acontecendo ali na cena. Então, vamos lá. Vou voltar aqui a gravar. Vou deixar esse daqui salvo. Como eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço, eu fiz tudo diretão, mas geralmente eu faço pausado. Vou pegar outra frase aqui que ela é pausada, então eu vou fazer pausada pra vocês verem. But here, in the digital world, it feels like starting from the scratch. Pausei. Isso daqui é uma frase. Então, eu fiz essa emoção e agora eu vou continuar em outra, né? Eu pausei aqui a gravação, vou começar a gravação de novo. Vamos lá. And I keep wondering, how do you show who are you without the feeling forced? Pausou, né? Esse daqui era outra frase. Então, essa questão de pausar, ela ajuda muito, porque conforme você vai gravando aqui, você vai pausando e você consegue cortar. Se eu falei alguma palavra errada, eu consigo voltar e fazer de novo, que nem essa última que eu falei. And I keep wondering, né? Eu vou falar aqui do jeito que eu leio pra vocês verem como que é diferente. And I keep wondering, how do you show who you are? Eu acredito que eu falei aquela hora, how do you show how are you? E não é how are you, é who you are. Então, eu vou gravar de novo e vai ficar certo agora. Então, você viu que a diferença de você tá aqui no lendo, que nem but here in the digital world, it feels like starting from scratch. Eu tô lendo, mas quando eu falei but here in the digital world, it feels like starting from the scratch. Gente, meu inglês não é perfeito, tá? É só um exemplo aqui pra vocês. Como eu tô traduzindo esse vídeo que já existe, eu vou colocar as duas versões. Na verdade, eu vou colocar a versão em português aqui. E a versão em inglês vocês vão ter que ver lá no meu Instagram, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, basicamente, como que funciona essa parte de gravação com emoção e com entonação. É isso, né? O primeiro vídeo é isso.